Salve, salve família Raizeira Quântica! Chegando aqui para mais uma live de terça-feira. Chegando na conexão das crianças aqui. Hoje eu vi 2 vídeos que me tocaram muito sobre criança. Então quero falar do tema de hoje, que é autocura e automedicação. E as mensageiras desse dia são as crianças. Eu vou trazer aqui uma música dos Erês para abrir nossa live de hoje. Chegou na roda uma erezinha, chegou na roda uma erezinha, é tão formosa essa menininha, flor mimosa de meu pai. Chegou na roda, flor mimosa de meu pai. Herê das flores, cheirinho de rosa, de alfazema e de jasmim. Tanta alegria colorindo esse jardim. Herê das flores, cheirinho de rosa, de alfazema e de jasmim. Tanta alegria colorindo esse jardim. Chegou na roda uma erezinha, chegou na roda uma erezinha, é tão formosa essa menininha, flor mimosa de minha mãe. Chegou na roda, flor mimosa de minha mãe. Chamando as crianças. Herê das flores, cheirinho de rosa, de alfazema e de jasmim. Tanta alegria colorindo esse jardim. Salve as crianças, salve a pureza, salve a beleza. Muito boa noite para quem está chegando, Ju, Rose. Bem-vindas a essa live sobre autocura e automedicação aqui no canal Raizeira Quântica. Quero trazer esse tema que hoje está sendo inspirado pela energia das crianças, da pureza, da beleza, da magia, de acreditar em si mesmo, de ser você mesmo, né? E de curar. Imagina, a criança, né? Qual que é a inocência, a beleza que a gente fica tão fascinado e tocado? É a habilidade, né? De deixar passar, de viver a emoção, ficar chateado, ficar com raiva, ficar triste, mas daqui a pouco já tá brincando, já tá de novo disposto para viver, disposto para se jogar na vida, para recomeçar, para fazer as pazes, né? Porque não tem todo aquele embotamento de crenças e raivas e ego tão, né, desenvolvido como a gente tem, e que é importante para a vida a gente, né, ter esse aspecto que faz com que a gente dialogue com sistemas que a gente cria, né, com os códigos, com os valores. Nosso ego vai aparecendo, nos ajudando a relacionar, mas ao mesmo tempo ele toma muito o pedaço, né, ali, né, a nossa forma de relacionar, e a gente vai abafando a nossa relação com a nossa criança. Boa noite, Jundaci, bem-vinda, que bom ter sua presença aqui novamente. Tô aqui falando da pureza, né, começando a abrir
os trabalhos aqui dessa live, trazendo a pureza da criança, de deixar passar, de viver o que tem para viver e deixar passar. Porque o nosso desafio em relação à cura, que eu venho sentindo na vida, compartilhando com outras pessoas, é o de reter, né? O que nos adoece é o que a gente retém. Um organismo, para ele sair da desordem, sair da enfermidade, ele precisa o quê? Liberar aquilo que está fazendo mal para ele. O que está tóxico, o que está inflamando, o que está lastimando ali, seja um tecido, seja um órgão, né? Então ele precisa, né? Inclusive o processo, os sintomas que a gente sente em relação à cura, né? Que são os processos de liberar aquilo que está fazendo mal para o nosso corpo, na sabedoria que o corpo tem, que cria os sintomas, né? A febre, a inflamação, muitas vezes ali na tentativa do corpo, do nosso sistema imunológico, expulsar aquilo que não está fazendo bem. Então a cura está em a gente fortalecer esse sistema para ele lidar com essas adversidades, né? Sejam em formas de coisas que nos atacam de fora para dentro ou de dentro para fora. E a criança, a pureza da criança, né, nos remete a esse lugar de deixar passar, né, e viver muito intensamente, né. Eu trabalhei muitos anos com criança e foi muito interessante, né. Uma vez um aluno meu, que é até estranho falar aluno, né, porque hoje em dia eu vejo de um outro lugar, aluno traz esse lugar de hierarquia, e na verdade era um grande professor, mas uma criança que eu tive a oportunidade de compartilhar o espaço de aprendizado. Ela tava com dor de barriga, muita dor de barriga. E aí, ela tava sofrendo ali e ela falava, professora, tia, não me lembro como me chamava, eu acho que não vai passar nunca. Eu acho que eu vou viver com essa dor pra sempre, né? Pra ela, tudo era aquela dor naquele momento, assim. E ao contrário do que parece que a gente faz, né, de reter, ela não tava retendo aquela dor, aquele incômodo, tava vivendo, tava aceitando, né, e tava falando, cara, eu tô sentindo dor, porque muitas vezes o fato da gente ignorar o mal-estar, né, a gente tem esse hábito de falar, ai, tá doendo, mas não, tem coisa que dói mais. Não, mas vai passar, não vou deixar isso atrapalhar, né, o corpo tá avisando, não tá legal, mas aí a gente não dá atenção. Aí sim a gente tá retendo, e não quando a gente vive. A mesma coisa acontece com a emoção, né? Às vezes a gente vive muito intensamente uma emoção, parece que ela tá te dominando, mas ela passa, porque a natureza da emoção é passar. E se a gente fica abafando o caso, isso pode gerar doenças, né? Então, voltando para o nosso tema a partir dessa inspiração, né, de autocura e automedicação, qual é a diferença básica, né? Existe um alerta aí muito importante, né? Antigamente, inclusive, era muito comum ter propaganda de remédio, né? Que tinha aquela Ministério da Saúde adverte, ou então, né, alguma orientação assim. Hoje em dia eu percebi que diminuiu bastante, acho que teve esse controle, assim. Mas as farmácias hoje são verdadeiros supermercados, né? Que você vai lá, escolhe. Tudo bem que existe um controle, os remédios controlados e tudo mais. Mas eu tô trazendo esse contexto para falar que a automedicação realmente é um ponto alarmante, né? A gente não conhece a natureza de um remédio ou não tem clareza sobre a natureza, né? Nitidez sobre a natureza da nossa desordem e muitas vezes busca uma medicação, né? Sem ter o conhecimento total daquilo. Isso é o processo de automedicação no sentido de, se você não é um profissional da área, usar uma ferramenta que você desconhece para tratar o seu problema, né? Então, a automedicação no sentido de um alerta vem desse lugar, né? E a alopatia, embora ela tenha a sua serventia, principalmente na estrutura de desordem que a gente vive, ela tem um isolamento do princípio ativo e da substância que muitas vezes, né, vai se agregar ali a outros tecidos do corpo na sua atuação, que não só os tecidos e a região isolada que ela quer atender. Por isso os efeitos colaterais, as contraindicações e as bulas enormes, né, para poder dizer, olha, teve esse efeito, né, pessoas assim, esse assado não pode tomar, porque sempre vai ter algum efeito colateral, ainda que a gente não sinta ele completamente. Por esse aspecto que eu descobri recentemente no livro Biologia da Crença, que é um livro que eu recomendo muito, que eu abordo no curso Autocura como Inteligência,
que é um curso que já está concluindo aí a sua primeira turma, tá maravilhoso, vai abrir a segunda turma em setembro. Então, o Bruce Lipton é alguém que me inspira muito, conheci no universo da anatomia intuitiva com Chris Nishimori e mergulhei, né, porque ele é um biólogo que faz um caminho de estudo sobre o comportamento das células muito interessante. Então, ele traz, né, essa explicação pra gente sobre o desafio da alopatia é esse, é que quando ela vai atuar em relação à nossa desordem, ela vai acabar também atuando em outros tecidos. E por isso que as pessoas descobrem, por exemplo, que um remédio para emagrecer se tornou um remédio para depressão. Todo mundo, nossa, a gente criou essa fórmula aqui para emagrecer, mas no fim das contas a gente percebeu que isso também ajuda no processo da depressão. Isso parece uma vantagem, mas às vezes você não só descobre um efeito positivo em algum lugar, como você pode realmente acabar atuando de forma desafiadora, né, em relação ao resto do organismo. Então, a medicação, ela vem desse lugar, né? A autocura, ela vem de um lugar mais holístico e profundo, né? Porque tem a ver com a gente compreender todo o nosso sistema de funcionamento. E a ideia na autocura é a gente se aproximar cada vez mais de quem a gente é, estruturalmente, sistematicamente, no funcionamento do nosso corpo, de acordo com o nosso biotipo, de acordo com o nosso contexto cultural, né, de acordo com tudo que nos compõe. E também nos convida a um autoconhecimento profundo, né, não só em relação à habilidade ou à ferramenta que a gente vai usar para tratar a nossa desordem em questão, mas a um conhecimento profundo de si mesmo, né, que passa muitas vezes para entender como é que funciona o sistema digestivo, né? Você não precisa dominar sistematicamente como alguém que pesquisa e vai ser um médico daquela área, mas minimamente de você ter acesso àquela informação, permitir que o seu corpo se conecte com essa informação de diferentes perspectivas, ou seja, da perspectiva acadêmica científica, da perspectiva intuitiva, da perspectiva instintiva, da perspectiva energética. Então, você permitir ter acesso a essas informações expande, né, a sua capacidade de elaborar ferramentas, de usar ferramentas, na verdade, e elaborar soluções para a autocura. Então, o processo da autocura ele é muito mais complexo do que um processo de automedicação, né? Se eu estou buscando uma cura através de uma erva, ainda que eu não seja um raizeiro, né? Ou um conhecedor ali das plantas, um fitoterapeuta, né? Como eu não vou estar medicando uma outra pessoa, se eu busco por um reequilíbrio, eu gosto até de tirar esse lugar eu tô me automedicando, não, né? Medicação é um outro universo, na minha opinião, né? Eu tô buscando um equilíbrio do meu corpo. E aí eu posso buscar com a alimentação, com hábitos, né? Mudando hábitos, eu posso buscar sim com ervas, né? Com o uso de ervas. E é claro que usando a minha inteligência para isso, compreendendo o universo daquela erva, né? Muitas vezes uma erva vai chegar pra gente não através de um estudo profundo da fitoterapia, mas através de uma indicação, né, da avó, de alguém, e aí eu não vou usar irresponsavelmente e isso é bom para aquela pessoa, então vai ser bom para mim também, né? A gente conversa sobre isso no curso, né? A gente tem um módulo que se chama Diálogo com as Ervas. E nesse módulo eu trago um pouco sobre essas informações, né? De que como que a gente vai se relacionar de forma saudável e responsável com as ervas. Quais são os caminhos e os cuidados que a gente tem que ter para ser amigo e íntimo das ervas, né? Com responsabilidade. Então eu queria saudar todo mundo que está chegando aqui para essa partilha, que me veio como uma inspiração importante para esse nosso casal Raizeira e Quântica, né? Para esse nosso canal Raizeira Quântica. E falando, né, sobre o processo de autocura, automedicação, né? A gente não está aqui simplesmente para... Eu gosto muito de compartilhar sobre as ervas, né? Os benefícios das ervas no feed lá, falando de cada uma, né? Mas sempre alertando para a responsabilidade da gente entender as contraindicações, né? Se aquela realmente é uma erva para mim. Então eu senti de trazer essa conversa aqui com vocês sobre automedicação e autocura, né? Porque muitas vezes as pessoas que estudam, que têm cuidado, vão falar,
pô, tá todo mundo aí falando e estimulando as pessoas a se automedicarem, e isso pode ser muito irresponsável, porque... E de fato, né, essa é uma preocupação importante. E aí me deu vontade de aprofundar que a autocura vai muito além de uma automedicação, né? A autocura é um processo de compreensão de si mesmo, compreensão do seu autodesenvolvimento, da autonomia da sua saúde, de você entender como funciona o seu corpo, né? Muitas das coisas, quando a gente sistematizou o conhecimento para ir para uma instituição escolar, né? A gente podou, a gente tirou do humano a capacidade de construir comunidades de aprendizagem, né? E por isso a educação está sofrendo uma revolução nesse momento. Porque quando a gente vivia em comunidade, a gente aprendia muito mais coisas que são básicas para viver do que quando a gente vai para a escola, hoje em dia, né? Que acabou que, rumando para essa educação tecnicista, a gente acabou se afastando do aprendizado básico da vida. E a gente passa muitas horas na escola, aprendendo informações técnicas que a gente não sabe bem como aplicar, né, na vida cotidiana, e se distanciando, né, e acabando que condicionando comportamentos e ficando muito, como que eu vou dizer, vulnerável a coisas simples, como, por exemplo, se alimentar, né? A maioria de nós não se sente seguro em falar assim, não, a minha alimentação tá garantindo a saúde no meu corpo. A gente não sabe, a gente fica tateando, né? E a gente fica apostando, confiando no que as pessoas nos dizem sobre isso, né? Então porque nos faltou durante o nosso processo de desenvolvimento um aprendizado vivencial sobre esse assunto de autocuidado, né? Com o corpo, com a saúde, com a alimentação, com tudo, assim. Então a gente está num caminho de descobrir de forma muito intensa, porque eu sinto que a pandemia também veio nos ensinar, né? Tá todo mundo falando, e aí? Não temos todas as respostas, né? Pra gente restabelecer uma estrutura sanitária que seja segura e a nossa convivência. A gente precisa ressignificar um monte de coisas, a gente precisa aprender um monte de coisas, né? Em relação a como a gente vai estar no mundo. Eu tenho que estimular minha imunidade. O que estimula a imunidade? O que eu posso comer? Gente tomando vermífugo. Vou tomar vermífugo, porque aí se o vírus vier, ele não... Né? E tá todo mundo pesquisando, né? Os próprios falam, nossa, aconteceu comigo, né? História do vermífugo aí. Todo mundo comprando Anitta, já não é mais cloroquina. E tá todo mundo tateando para descobrir uma forma de restabelecer relacionamento social, para voltar a viver, né, socialmente e, enfim, estabelecer a ordem no mundo. E eu acho que essa ordem é um convite pra gente se conhecer mesmo. E aí, você acha que você tá se alimentando o suficiente para estabelecer, fortalecer a sua imunidade? Né? Você tem tranquilidade de falar, eu sinto, inclusive, né? Não só você falar, eu tô comendo isso, que tem vitamina C, né, que ajuda a fortalecer, mas você ouvir o corpo e falar, nossa, comecei a tomar suco verde todo dia e mudou completamente a minha alimentação, né? Então essa é uma partilha aqui, né, sobre o processo de autocura. Tô vendo aí convidados muito especiais, já da terra aí entrando. Boa noite, tô feliz da gente estar formando essa rede sobre saúde, autonomia da saúde, sobre autocura, sobre desenvolver essa inteligência da autocura. Quero dizer que essa live aqui também tá super aberta para perguntas, né? A gente tá com um canal no YouTube também postando, né? Eu faço as lives aqui, a gente tem postado lá e eu gostaria de saber a preferência de vocês também, né? Hoje em dia a gente tem várias opções de fazer live, tem aqui o Instagram, tem o YouTube, o Facebook. Então, gostaria de saber também, né? O que vocês preferem, se vocês têm acompanhado lá o canal. A gente tá aí com planos de começar a fazer as lives lá também, né? Com convidados e também com temas importantes, assim. Então esse foi um tema que eu senti de trazer hoje, inspirado aí nas crianças, para quem chegou depois, né? Hoje eu tive contato com vídeos na internet do filho de uma amiga que veio falando, pegou o celular da mãe e começou a gravar espontaneamente, falando que tudo nele estava feliz, o braço estava feliz, a perna estava feliz, o nariz estava feliz. Ele começou a falar todas as partes do corpo, dizendo que elas estavam felizes, né? E eu achei isso muito especial, assim, foi muito espontâneo, né? E vi um outro vídeo de uma menininha desconhecida que eu compartilhei também, ela falando, por que ter medo do medo, né? Por que
as pessoas ficam apegadas à tristeza, e a tristeza mina a nossa energia, tira o nosso poder, né? Então eu falei, nossa, esses gurus mirins aí estão dando show e convidando a gente para despertar, né? Então eu sinto que acessar essa nossa pureza, né, essa nossa criança interior que nunca morre, eu adoro lembrar isso, né? A nossa criança, ela nunca morre, ela tá sempre viva lá. E uma das ferramentas, né, de acesso de cura nos processos das sessões de Theta Healing que eu faço, que eu já recebi, é a cura da criança, né? A gente sempre faz um ritual de cura com a criança. E o que eu sempre percebo nesse ritual de cura com a criança é que a criança traz uma sabedoria, ela tá nos chamando, né? Muitas vezes a gente acha assim, nossa, fulano tá muito infantilizado, essa reação é infantil, você tá bravo, esperneando, né? E esse infantilizado, que muitas vezes tem mesmo essa característica de parecer imaturo, esconde alguma verdade importante que nosso adulto, não tá querendo ver. E a nossa criança entra em ação, né? Então a criança, ela vem nos inspirar essa autocura como inteligência, né? Eu vim falando que ela simplesmente deixa passar e vivencia aquela experiência, ela não retém, né? Porque não está condicionada a administrar de uma forma a controlar, né? Tem sintomas e tem situações que a gente não controla. A gente pode controlar uma febre, a gente regula uma febre ali para não virar uma convulsão, mas eu não posso segurar o meu organismo de, através do sintoma da febre, trazer um reequilíbrio, né? Através dessa modulação da temperatura, agir liberando aquilo que está fazendo mal para ele. Então essa é uma sabedoria da criança, por exemplo, né? E muitas vezes as doenças, elas ficam retidas no nosso corpo, os nossos órgãos excretores, né? Porque o que é enfermidade? É quando os nossos órgãos que vão eliminando aquilo que a gente não precisa, que está de excesso, que é lixo, que é tóxico, não estão mais liberando e a gente está intoxicado de alguma forma, né? Então, o processo de autocura é liberar essa intoxicação. E autocura como inteligência é a gente usar a nossa capacidade, né, de trazer soluções para reequilibrar o nosso organismo. Então, o Marlon trouxe aí uma pergunta em relação aos anti-inflamatórios, né? Por exemplo, o que acontece? Eu trouxe esse processo dos remédios alopáticos, que a gente não está condenando, mas a gente está chamando atenção para a gente estudar melhor os efeitos que eles têm no nosso corpo, né? E um dos que é importante a gente saber é que ele nunca vai atuar só isoladamente no problema, né? Então, muitas vezes a gente precisa entender isso e passar a não se aliviar só com sintoma. A gente, às vezes, vai precisar, né? Eu, por exemplo, tive uma crise de enxaqueca e que para que eu pudesse estar disponível, eu precisei tomar um remédio que tivesse uma atuação naquele sintoma, mas eu preciso ter consciência de que esse remédio, ele aliviou o meu sintoma. Assim como os anti-inflamatórios vão aliviar aquele sintoma onde já está trazendo dor, sofrimento e até uma degeneração celular, né? Mas para reverter de fato aquela situação, eu preciso cuidar da estrutura holisticamente do meu corpo, ou seja, eu preciso me desintoxicar. Não importa a doença, né? O caminho é desintoxicou. Opa, você está me ouvindo? Para mim, caiu aqui e voltou. Tá, eu ia falar que o processo da cura, ele passa por essas etapas, né, de desintoxicação, alcalinização e mineralização, né? Então, eu preciso lembrar que quando eu tenho um sintoma, o corpo tá dizendo, olha, cheguei no limite de equilíbrio aqui, vamos cuidar, né? Então, eu posso sim, às vezes, usar um remédio para aliviar um sintoma, e às vezes tem remédios naturais em relação a isso, mas eu preciso cuidar da causa. Então, a libertação de um anti-inflamatório que você usa quase como um vício para lidar com aquele sintoma da dor, só vai acontecer se você se desintoxicar, porque aí não vai ficar um ciclo vicioso de degeneração e de adoecimento, né? Então, eu acredito que esse seja o caminho. A alcalinização e a mineralização, né? Bom, alcalinizar, eu preciso entender o que é acidificar, né?
A gente, inclusive, tem na internet uma ampla discussão sobre isso, né? Pessoas falando, é uma balela, a gente ter uma alimentação mais alcalina, porque os processos enzimáticos de metabolismo e digestão vão estar trabalhando entre acidez, uma acidez necessária, inclusive, né? No estômago a gente tem o ácido clorídrico ali que vai funcionar para poder fazer a digestão, mas é um pouco mais profundo, não tem a ver com o processo metabólico, essa alcalinização, tem a ver com alimentos que vão trazer uma descompensação do meio interno celular e do meio externo celular, que eles têm um potencial, né, de negativo e positivo, de ácido e alcalino. E se eu como alimentos que são processados, que não são alimentos no fim das contas, ou que são alimentos que são cozidos, frituras, processados, eu vou estar trazendo um desequilíbrio para essa polinização, né? Então isso vai acidificar muito o meu corpo, né? Vai trazer um desequilíbrio dessas polaridades e isso acidifica, né? E se acidifica, eu crio um ambiente extracelular de adoecimento, de desvitalidade da minha célula. A célula ela precisa de uma eletricidade que mantenha ela pulsando, que mantenha ela viva. Então eu preciso comer alimentos que vão gerar vida, né? A gente tem classificação alimentar. Muitas vezes a gente não acha que a gente precisa só manter a vida. E a vida ela precisa ser gerada constantemente, não só depois que a gente nasce. A gente está se gestando ao longo da vida, né? Viver é gestar-se o tempo todo, não só no sentido poético, mas no sentido celular. Então eu preciso comer alimentos que vão gerar vida, os brotos, por exemplo, né? Alimentos que geram vidas e não só que mantêm a vida. Então tudo isso é um processo de alcalinizar, mineralizar, dependendo do que eu como, porque os alimentos ricos em sais minerais, eles vão ajudar o funcionamento, né, dessas células, vão trabalhar nesse efeito eletroquímico que acontece no nosso corpo, mantendo essa pulsação viva, né? A gente precisa de energia. Para que a gente se alimenta? Para ter energia, né? Então, por isso é fundamental a gente compreender e se aprofundar. Isso é a inteligência da cura, é você falar, o que eu tô comendo? É um alimento bioestático ou é um alimento biocídico? Que tem alimentos que matam as células. O que eu preciso entender? Que as minhas células precisam estar vivas e precisam estar gerando vida, né? Muitas vezes a gente acha que o envelhecimento começa ali aos 50, né? Ou então a gente está sempre degenerando, né? E há estudos que mostram que, na verdade, a gente começa a oxidar, digamos assim, depois dos 90 anos, se a gente tiver uma vida saudável. Até aí a gente pode viver plenamente, né? E talvez essa idade até se estenda em relação ao processo de oxidação e envelhecimento das células do corpo. Então, o que está envelhecendo a gente não é o tempo que a gente vive, é a forma como a gente vive, como a gente se alimenta, né? E tem vários conhecimentos aí, a gente tem o conhecimento dos telômeros também, né? Que são as ligações ali entre os neurônios. Então, tem muita coisa pra gente acessar e dar espaço para que a nossa inteligência, uma vez acessando essas informações, possa fazer escolhas, né? Tanto escolhas do que eu vou comer, como a forma como eu vou processar, né? A gente comanda o nosso organismo para funcionar. O Theta Healing, né? Rose, você parou com remédio de depressão, tá mal. Pois é, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, né? Eu também já passei por um processo de depressão há muitos anos atrás, já tomei antidepressivo e senti um momento de parar e deve fazer, sei lá, 15 anos, né? E não precisei voltar. Mas qualquer medicação que a gente toma, principalmente se é uma medicação controlada, existe um processo de desmame. Então a gente tem que estar muito atento, porque o nosso organismo se condicionou. Então se você tira de uma vez aquele remédio, pode ter uma queda muito grande, né? E os processos depressivos, eles envolvem muito a questão da nutrição, né? A gente já falou aqui numa live que quem é que produz 90% da nossa serotonina, esse neurotransmissor, esse hormônio capaz de trazer a nossa disposição para a vida? O intestino, né? Então, assim, tem duas coisas que são importantes fazer. Primeiro, ver se o nosso intestino tá saudável, tá funcionando bem, se a nossa microbiota tá bem povoada de bactérias do bem, que vão ajudar a gente a processar melhor, absorver melhor, vão criar uma parede,
ali, né, impermeável do nosso intestino em relação ao resto do corpo e vão facilitar o processo de produção da serotonina, né? Então, esse é um passo importante a ser considerado, cuidar da saúde do intestino. E aqui a gente se dedica muito a isso, porque eu considero realmente o sistema digestivo e o intestino um mapa para desenvolver a autocura como inteligência. Em relação ao remédio, é realmente ter esse acompanhamento médico, né? É buscar fazer o desmame e substituindo esse estímulo, né? Esse antidepressivo pela questão da alimentação, se alimentar melhor, né? Trazer alimentos que possam funcionar como fito-hormônico nesse processo depressivo. Muitas vezes a gente também precisa de suplementos, né? Suplementos que a gente às vezes no momento não vai conseguir numa dieta alimentar, mas a gente tem suplementos vitamínicos, né? E que vão ajudar nisso, mas eu tô super aqui estimuladora e incentivadora dos sucos terapêuticos, né? Que eles realmente, além de desintoxicar, podem trazer nutrição, vitamina e suplementos de uma forma natural. Muitas vezes a gente vai precisar de um suplemento como uma B12 da vida, né? Realmente ali feito pra gente tomar em cápsula ou em gotas. Às vezes é necessário, a gente tem que reconhecer isso. Mas, gente, o alimento, a nossa cozinha, pode ser a nossa farmácia, é muito mais do que a gente imagina, tá? Então é isso, gente. Sobre o ácido úrico, teve a pergunta do Theta Healing também, né? E eu quero falar aqui dessa ferramenta que tem um olhar energético sistematizado pela Vaiana Stibel, que tem me ensinado muito. Mas eu sempre gosto de trazer a consciência de compreender a vida como para além da vida material, ou seja, não é nem para além, né? Mas é compreender mais a fundo essa vida material como energética, e é isso que eu chamo de quântico aqui, tá? Muitas vezes as pessoas acham que quântico é uma coisa mística, uma coisa, né, e tal. Inclusive até acham que não combinam pensar em raizeira, pensar em planta e quanticamente. Mas tem sim, porque a gente precisa entender que a matéria, ela não é só essa coisa que a gente acha que está sólida aqui, né? Ela tem as suas várias densificações, né? E a gente pode, então, se relacionar com tudo isso conscientemente, né? Então, o Theta Healing, ele vem me ajudando a lidar, né, com isso a partir desse lugar, de entender que eu posso sim. O Theta Healing, a biologia da crença, né, a própria conexão da yoga, ajuda a gente a entender o sistema endócrino, como que o nosso hormônio vai funcionar a partir do movimento, a partir da meditação, a partir da mudança de frequência do cérebro, porque o Theta Healing, o que é o Theta? Theta é uma onda, um estado da onda cerebral, né, que tem vários, uma frequência, uma forma como a onda cerebral, em que frequência ela está. E nesse estado Theta, é um estado favorável para acessar o subconsciente, onde cria um sistema que influencia o nosso funcionamento celular, né? Então a gente condiciona o nosso corpo a funcionar de determinada forma, inclusive cada órgão, cada sistema, dependendo da forma como a gente entende a vida, compreende a vida. E essa forma de compreender a vida, ela vem se formando desde o ventre da nossa mãe, desde outras existências, desde do inconsciente coletivo. Então tudo isso tem que ser trabalhado no processo de autocura, né? E o Theta Healing, a partir da conexão com essa onda cerebral, o Theta Healing e o Yoga, ajuda a gente a reprogramar, né? As pessoas, o que acontece numa sessão de Theta Healing? As pessoas trazem que elas têm um bem-estar. Elas falam, nossa, eu tô me sentindo muito mais leve. Porque realmente muda a frequência do corpo, né? E o que é essa frequência? O que são as ondas cerebrais? É toda a parte elétrica de funcionamento do nosso corpo, e nosso corpo é totalmente elétrico, né? Funciona nessa pulsão elétrica. Então, é mais simples do que se parece, né? E aí, falando do ácido úrico aí, né, que a gente sabe que também tem a ver com a alimentação, também tem a ver com esse equilíbrio do que a gente está excretando, do que a gente está comendo, né? O consumo excessivo de carne aumenta essa produção de ácido úrico, então a gente precisa estar muito atento aos alimentos biocidas, né? Que é esse que eu falei, que podem estar elevando essa autoprodução. Então é mudar a alimentação, não vejo outro caminho, e desintoxicar, né? A gente também traz no curso um módulo sobre a farmácia da raizeira quântica, que tem uma aula sobre sucoterapia, muito inspirado também na Conceição Trucon, que é um canal, uma estudiosa da alimentação, que eu
né, do canal Doce Limão, que eu recomendo muito, que vivencia ali na prática os seus processos de... E tem um livro, inclusive, da Conceição Trucon, que chama Desintoxicação Alimentar, que eu recomendo demais. Quer um caminho para desenvolver a sua autonomia da saúde? Busca esse livro, Desintoxicação Alimentar, da Conceição Trucon. Isso tudo vai restabelecer uma consciência de como o seu corpo funciona, né? Entender o horário melhor para se alimentar, a importância, né, de dar um espaço para o seu sistema digestivo respirar. Então, tudo isso a gente pode estar se apropriando a partir de uma orientação responsável, de quem a gente percebe que realmente vive isso na prática, estuda isso muito profundamente, né? O universo da alimentação é um universo que eu estou adentrando também, e ele entrou muito porque eu comecei o caminho como terapeuta de enematerapeuta, no aprendizado com a raizeira, né, com a Dona Flor. Então, e era indissociável cuidar desse sistema digestivo sem cuidar da alimentação. Então, muitas vezes eu indicava as pessoas para um coach de saúde, para alguém que, né, para um nutricionista, para alguém que cuidava disso, mas eu comecei a ter que me apropriar porque está muito integrado. Não tenho como falar, assim como também comecei a estudar a fundo cada órgão do sistema digestivo, tanto no seu aspecto energético, bebendo aí da medicina chinesa, bebendo aí do Kemetic Yoga, né, da filosofia africana, bebendo da Ayurveda, dessas várias fontes milenares para compreender o nosso sistema digestivo desde um olhar holístico, né? Então eu não tive como fugir disso, né? Então, hoje em dia eu incorporei todas essas informações, por isso estou compartilhando essas informações através desse curso Autocura como Inteligência, dizendo para todo mundo, contando para o mundo inteiro, gente, tá nas nossas mãos, é possível, né, a gente incorporar isso, inclusive agora também nesse formato novo de incorporar o meu trabalho na internet, vai ter a primeira comunidade terapêutica. Na verdade é um grupo terapêutico, eu gosto de chamar de comunidade, mas é um grupo terapêutico de autocuidado com Enemin Theta, né? Então as pessoas vão receber em casa um kit com as ervas, com o irrigador, e a minha orientação de forma online num grupo terapêutico que vai acompanhar o processo emocional e energético para as pessoas que sentem um chamado para se empoderar e se autocuidar e se autoaplicar com essas ervas. É um procedimento, um processo e um procedimento muito profundo e maravilhoso de autonomia da sua saúde, de autocuidado. Então, estou compartilhando aí numa turma bem intimista, né? E a gente vai viver essa experiência. A gente já fechou a primeira turma, né? O primeiro grupo terapêutico, e a gente deve estar abrindo um próximo grupo em breve também. Então, tudo isso a gente vai percebendo, né? O intestino irritável, por exemplo, Rose, que você está trazendo, né? O que seria esse intestino irritável? Qual é a sensibilidade que você sente, né? Importante, já foi feito algum exame, né? Porque a gente tem algumas desordens que percebe, sim, uma degeneração já ali no tecido, uma inflamação severa, que é preciso ter um acompanhamento, cuidado, sempre em relação à alimentação. As ervas do enema, que eu tive a honra de aprender com Dona Flor, vão também aí cuidando dessa inflamação, cuidando dessa irritação, limpando. Muitas vezes parasitas e vermes vão desfavorecer mesmo o funcionamento do nosso intestino, o nosso funcionamento emocional, vão irritar, né? Então a gente precisa fazer uma vermifugação anual do nosso intestino, gente. É muito importante a gente incorporar e retomar esse lugar de desparasitar. Eu considero isso uma informação de utilidade pública necessária a ser incorporada por todas as pessoas, né? A gente não sabe a quantidade de coisa que a gente tem ali no nosso intestino, né? A gente tem um vermífugo natural, Dona Flor faz um vermífugo natural. A gente tem um presente de ter uma aula de Dona Flor no curso Autocura como Inteligência, que é uma aula que ela conta como ela aprendeu a fazer o vermífugo natural, mostra o quintal dela, colhe as plantas, ensina, né? Também inspirando a gente a buscar essas plantas que são vermífugas, né? E a gente também vende, né, esse vermífugo natural. Para quem sentiu chamado, a gente já sorteou aqui também. Quem sabe mais em breve vai ter um sorteio aí desse vermífugo feito com muito carinho, na roça, no processo todo artesanal, com plantas ali naturais do quintal de Dona Flor, né? Então a gente está com um canal no Telegram também, é um canal Raizeira Quântica, que a gente também compartilha todos os dias alguma mensagem, faz atividades juntos. Hoje eu estou propondo, a partir de hoje, quem quiser incorporar, 21 dias de oração, oração do perdão,
né, através do Ho Oponopono com a bênção de Nahuatl, né? A bênção de Nahuatl é uma bênção, Nahuatl é uma língua antiga mexicana que traz essa energia de trabalhar o perdão, liberando, né, os nossos processos de relacionamento, de apego, de expectativas, para poder devolver a energia para o nosso corpo, a buscar essa autocura, a desenvolver essa inteligência. A gente precisa também desintoxicar das nossas emoções. E quando a gente faz isso num coletivo, juntos, de mãos dadas, né? Estamos todos no mesmo barco, então vamos remar junto. Às vezes a gente troca o remo, um descansa, o outro rema. Então essa é a forma coletiva de rezar. Eu compartilhei a oração lá e cada dia também eu vou estar compartilhando um chazinho que vai trazer abertura para esse processo de liberação, conversar com o nosso corpo. Então entra no nosso canal, vamos compartilhar esse momento de 21 dias até a primavera. Na primavera a gente vai florescer muito mais leve para um novo momento. Vamos acreditar nesse novo ciclo, nesse novo momento que a gente está cultivando, que a gente está cultivando essa terra para florescer mesmo no mundo, no nosso país, condições melhores para a nossa vida na terra, né? Então, orar, rezar, ou seja, mudar o nosso padrão vibratório energético é muito importante. Então, vamos fazer isso juntos. Quem quiser, hoje mesmo, já pode entrar lá. A oração tá lá para você fazer uma vez por dia, no momento que você sentir, ou mais vezes por dia. Eu também vou gravar ela em áudio para quem quiser acompanhar e vamos juntos de mãos dadas fazer esse rezo forte de liberar emoções que possam estar atrapalhando o nosso processo de autocura, certo? Fica aí o convite, então. É isso, foi maravilhoso compartilhar com vocês sobre autocura e automedicação. Vamos confiar nessa nossa inteligência, vamos investir nessa nossa inteligência, né? Inteligência é uma coisa que a gente pode desenvolver, né? É uma habilidade que a gente pode desenvolver e eu confio muito que buscar essa ferramenta, criar uma rede onde um com mais experiência, ou não só mais experiência, mas com a sua experiência, compartilhando, dizendo como se sente, vivenciando aquela verdade, a gente pode crescer junto nesse processo de autonomia da nossa saúde. E o intestino, gente, o sistema digestivo é um grande mestre. Então, eu convido aqui a todo mundo a embarcar comigo nesse curso que está chegando, a próxima turma, em breve abriremos, né? Autocura como Inteligência. Vamos junto no canal, compartilhar momentos de oração, compartilhar informações sobre ervas. E eu tô sempre aqui toda semana fazendo uma live. Se você quiser sugerir algum tema de live que eu possa trazer para compartilhar com vocês, vai ser muito bom também saber o interesse dessa comunidade aqui. Agradeço a presença de todos e todas. Então vamos trazer uma canção aqui para encerrar. E aqui tudo é poesia e canto. Cada passo que eu dou é um passo sagrado. Cada passo que eu dou é um passo sanador. Eu curo é com amor. Eu curo é com amor. Cada passo que eu dou é um passo sagrado. Cada passo que eu dou é um passo curador. Eu curo é com amor. Eu curo é com amor. Cada passo que eu dou é um passo sagrado. Cada passo que eu dou é um passo curador. Eu curo é com amor. Eu curo é com amor. Cada passo que eu dou é um passo sagrado. Cada passo que eu dou é um passo curador. Eu curo a Mãe Terra com amor. Eu curo a Mãe Terra com amor. Axé, família! Até nosso próximo encontro. Um beijo, tchau.
Tchau.